Olá, Pai do Senhor Jesus Cristo, seja exaltado para todo sempre o nome do nosso Deus, maravilhoso, soberano, eterno, bondoso. Deus é tudo. É maravilhoso, é santíssimo, altíssimo, todo-poderoso. Glórias a Deus. Os nossos dicionários são pobres para podermos dar todos os adjetivos que pertencem a Deus. Glórias a Jesus. Louvado seja Deus por mais um dia de vida na sua presença. Porque até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer. Glórias a Jesus. Porque o laço quebrou e nós escapamos. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias a Jesus. Louvado seja Deus. A palavra que o Espírito Santo me deu, louvado seja Deus, fica no livro, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3. Glórias a Jesus. Não tenho dúvida alguma que o Senhor irá falar aos corações. Irá também nos despertar. Por certo, precisamos. Glórias a Jesus. Porque Deus, Ele quer mais de mim e de você. Glórias a Jesus. Louvado seja Deus. O título que está aqui na Bíblia, Deus fala com Samuel em sonhos. Essa é uma mensagem conhecida. O profeta Samuel, nós sabemos que é filho de Ana, aquela mulher que chorou daquela maneira. E através de Samuel, nós podemos confirmar o poder que a oração tem, a eficácia que a oração de alguém que serve a Deus tem. Ela pediu um filho a Deus e Deus lhe deu, um homem de bem, íntegro, um profeta, um sacerdote, um juiz. Meu Deus, louvado seja Deus. Só Moisés é maior como um profeta do que Samuel. Para você entender o valor de Samuel, homem íntegro do começo ao fim da vida dele. Meu Deus do céu. Como é importante consagrar os filhos a Deus. Como é fundamental orar, entregar a vida dos seus filhos a Deus. Há resultado. Louvado seja Deus. E Ana é um exemplo aqui para a gente seguir. Pois é, Deus usou Samuel para maravilhas. Louvado seja Deus. Então vamos lá. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Vamos entender. Louvado seja Deus nesse versículo 1 aqui, para a gente entender o contexto de primeiro livro do profeta Samuel 3. Pois é. Então, naquele tempo havia limitação profética, porque os israelitas estavam, como sempre, sendo infiéis a Deus. Então ele diz aqui, não havia visão manifesta. Deus não se manifestava em Israel para o seu povo. Então, glorificado seja Deus, o quanto é grave o povo de Deus está em pecado, não atentar para a lei do Senhor. Porque quanto mais nós obedecemos a Deus, sabe o que vai acontecer na nossa vida? Nós vamos ter paz. Você pode perceber, as pessoas que estão em desobediência, elas estão sempre perturbadas, em conflitos. Elas estão passando por momentos tempestuosos na mente, sem sossego.
Por isso que é importante. Olha, a visão, não havia visão manifesta. Porque quando eu meditei nessa palavra, eu vou lhe dizer aqui, sinceramente, me veio muito que nós estamos vivendo esse tempo aqui. Muitas pessoas dizem que Deus falou, né? Mas muita gente mente. Entendeu? Claro que Deus está falando, eu louvo a Deus. Já pensou se Deus se calasse conosco, o que seria da nossa vida? Claro, mas não é como as pessoas estão fazendo parecer. Porque a iniquidade está muito grande no meio do povo de Deus. Para você ver. Pessoas com a vida totalmente enlameadas chegam para dizer que tem mensagem de Deus. Meu Deus, é muito desrespeito ao Senhor. Por isso que o povo de Deus precisa estar na posição de Deus e ter discernimento espiritual. Mas você e eu só podemos ter, né, se tivermos comunhão com Deus. Se nossa vida estiver no altar de Deus. Somente. Não adianta, não tem como ser de outra forma. Glórias a Jesus. E sucedeu naquele dia, estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. Então, lá na sala do tabernáculo, havia cômodos onde os sacerdotes que serviam na casa de Deus, no tabernáculo, dormiam. Então, Eli estava ali. Eli, claro, era um dos que trabalhavam no santuário de Deus. E a Bíblia diz, Eli estava deitado ali no seu lugar. Pois é, e estando Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. Em primeiro lugar, Samuel dormia perto da arca. Que maravilha, meu Deus do céu. Louvado seja Deus. Então aqui também nós temos, antes que se apagasse no templo do Senhor a lâmpada, não é isso? Pois é, aqui nós podemos entender que o chamado de Samuel aconteceu antes da madrugada, porque a lâmpada de Deus, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, que era a madrugada. Então, essa lâmpada era um suporte de ouro que ficava localizada no lugar sagrado do tabernáculo. Então, aqui nós vemos que Deus estava a se manifestar. Oh, glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Deus, louvado seja Deus. Quando Ele tem um chamado na vida de alguém, ninguém impede. Ele vai se revelar e vai usar o vaso dele poderosamente para a glória do seu santo nome. Então, louvado seja Deus. E a Bíblia diz aqui, do 4 ao 8, nós vemos claramente aqui o chamado, Deus falando com Samuel, e Samuel não reconhecendo a voz de Deus. Do 4 a 8, ele confundiu. Ele pensou que a voz de Deus era a voz de Eli, do sacerdote Eli. Vamos ver aqui, para a gente não ficar só em nossas palavras. Glórias a Jesus Cristo. Conforme eu já disse antes, porque nós vivemos num mundo que tudo tem que ser com pressa, rápido, correndo. As pessoas não têm mais paciência de nada, nem para ouvir a palavra de Deus, nem para nada. Infelizmente. Mas o meu chamado é este. Eu vou cumprir o que Deus quer. Não adianta eu chegar e pregar por cima, que eu poderia fazer isso.
pregar por cima, pago 15 minutos, 10 minutos. Não, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer o que Deus quer que eu faça. Por quê? Porque tem muitas pessoas que não têm tempo de ler a Bíblia. E vários outros motivos que elas não podem, meu Deus, elas não meditam na Bíblia, né, como deveriam, digamos assim. Então, essas pessoas, elas estão precisando comer esse pão. E, de repente, essas pessoas vêm assistir esse vídeo. O que é que vai acontecer? Ela vai estar ali como se ela estivesse também meditando na palavra de Deus, ouvindo, se alimentando, ouvindo vários versículos, tendo a revelação de Deus, a verdade de Deus, sem floreamento, entendeu? Sem nada que não venha de Deus. Tá entendendo? Então a pessoa vai, né, ouvir esta mensagem, ela vai, ficando nutrida, se fortalecendo, glórias a Jesus, se alimentando do pão vivo que desce do céu. E para mim, a maior alegria é esta. É saber que pessoas estão se alimentando. Louvado seja Deus. E que este alimento vai capacitá-las, fortalecê-las na caminhada aqui nesse mundo tão maligno. Que se não estivermos com a palavra de Deus dentro de nós, escondida, sucumbimos. Não tem quem fique de pé sem a palavra. Não existe uma pessoa. A palavra é tudo. Tudo vem após a palavra. Tudo. Fortalecimento, libertação, purificação, salvação, santificação. Tudo vem pela palavra de Deus. Glórias a Jesus. Então aqui a Bíblia diz: e o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. Glorificado seja Deus. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, meu filho. Torna a deitar-te. Glorificado seja Deus. Porém, o 7, olha o que o 7 está dizendo. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor. E ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Ele ajudava a Eli no tabernáculo, nos serviços, mas ele ainda não tinha tido ainda, né, conforme a palavra diz, ele não conhecia o Senhor de forma pessoal, íntima. Você está entendendo? Então, entenda que a Bíblia, ela é algo prático. Quando Deus mostra isso aqui na Bíblia, por que Deus mostrou? Só para a gente saber a vida de Samuel? Só não tem muito mais. Porque, na verdade, isto acontece hoje ainda. Muitas pessoas estão pelas igrejas com cargos ministeriais, mas ainda não tiveram experiência com o Senhor. Ainda estão, digamos assim, secas. Está entendendo? E muitas vezes é dada a elas, né, atribuições, são dadas a essas pessoas que elas ainda não têm a capacitação para assumir. Porque a capacitação vem de Deus. Mas se a pessoa ainda não teve
não conhece o Senhor de forma pessoal, vai enfrentar demônios, enfrentar guerras, batalhas pesadas, e aí? Então, é um perigo. Muita gente se converte hoje e já quer começar a fazer a obra, meu Deus. Que perigo grave isto. Pessoas se convertem hoje e já querem ir para frente louvar. Meu Deus, é um perigo. Porque as pessoas estão na frente da batalha, entendeu? Desarmadas, despreparadas. Porque ali ela está, digamos que ela está louvando. É tão lindo a pessoa louvar a Deus, mas ela está louvando a Deus. Ela está indo contra o reino das trevas. E ela está preparada para ir? Está? Não. Um recém-nascido tem condições de fazer alguma coisa ainda? Não. Ele tem que ser cuidado, tratado. Aí ele vai começar a engatear, a andar. Depois de algum tempo vai comer sozinho, tal. É assim quando a gente nasce espiritualmente. Não adianta se precipitar, porque a pessoa vai se arrepender, vai sofrer muito, sem necessidade. Tudo tem o seu tempo determinado. Toda pessoa que fica muito nessa agonia, muitas vezes é fogo de palha, sabia? A pessoa acha bonito os outros pregando, louvando, então ela se converte, quer logo fazer tudo, é tudo isso aí, essa coisa, é emoção. Por isso que é melhor estar na presença de Deus, que quando a pessoa começa a conhecer o Senhor, começa a se fortalecer nele, Deus começa a se revelar, aí sim chegou o momento de Deus usar, porque Deus está deixando muitas pessoas pelo mundo inteiro aí, pelas igrejas e fora, fazerem até a obra. Porque as pessoas não querem. Depois vem as lutas contra elas e elas nem sabem por quê. Porque não estavam preparadas ainda. Tá vendo? Samuel é uma experiência, aqui para a gente ver que ele não conhecia o Senhor. A Bíblia diz aqui, ó, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Desculpe, porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor. E ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Meu Deus do céu. Então Samuel não tinha ouvido a voz de Deus. Não tinha recebido nenhuma revelação divina da parte do Senhor. Ele precisava, para ele estar ali, meu Deus. Ele precisava estar mesmo bem íntimo de Deus. Porque entenda, alguém que prega a palavra, alguém que entrega a mensagem de Deus, pelo amor de Deus, tem que ter intimidade com o Senhor mesmo. Tem que reconhecer a voz de Deus. Tem que ter experiência com Deus, vida com Ele, vida. Senão a pessoa vai cair, vai sucumbir mesmo. Porque o reino de Deus, tá entendendo? Não é emoção não, pelo amor de Deus. Glórias a Jesus. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez. Ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Glórias a Deus. Você está entendendo? 3 vezes Deus chamou Samuel e Samuel pensou que era Eli. Está entendendo? Pois é.
Pelo que Eli disse a Samuel: vai te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Oh, glórias a Deus! Tudo tem o seu tempinho certo. Tudo é no tempo de Deus. Quando Deus tem determinado para acontecer, vai acontecer. Pode acontecer o que for, vai acontecer o que Deus determinou. Sem dúvida. Agora, no 10, olha só, viu? Então veio o Senhor e ali esteve. Parece que foi uma aparição visível, ou seja, uma teofania aqui. E ali esteve. Tá entendendo? Tremendo isso aqui. E chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Louvado seja Deus para todo sempre. Seja exaltado o nome do Senhor. Enfim, Samuel entendeu, através de Eli, que era a voz de Deus. Pois é. Você está vendo essa palavra que ouve? Vem do hebraico chamar. Quer dizer ouvir com interesse de colocar em prática, de obedecer. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Então, Samuel ouve a voz de Deus no tempo em que a voz de Deus não se manifestava. E eu, quando estava meditando nessa palavra, me veio muito forte algo. Samuel implantou um novo tempo espiritual em Israel. Porque o pecado estava agraçando. Mas Samuel, meu Deus, um homem que foi respeitadíssimo. Um homem genuíno de Deus. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Versículo 11. Louvado seja Deus. E disse o Senhor a Samuel: olha só, a palavra que Deus estava revelando a Samuel ali era muito forte. Mas o próprio Deus que designa alguém para o seu ministério, ele vai dar a graça para a pessoa cumprir tudo. Glórias a Jesus. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvi, lhe tinirão ambas as orelhas, soarão agudamente. Então Deus aqui estava usando a sua soberania para agir. O que ele estava dizendo aqui que vai fazer, que ia fazer. Naquele mesmo dia, suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque, fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Olha a situação de Samuel, não é fácil não, viu? Eli era o sumo sacerdote. Samuel estava ali, servindo a Deus no santuário com Eli. Já parou para pensar? Entregar uma mensagem desta? Por isso que a pessoa tem que estar capacitada por Deus para ter sabedoria. Temos que ter sabedoria. Pois é, vamos agora aqui. Então, quando ele diz aqui, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa, então o juízo ia começar
pela morte dos filhos de Eli, e até que toda a profecia se concretizasse, se cumprisse. Que profecia? Está no livro de 1 Samuel, capítulo 2. Foi um profeta lá, foi um profeta de Deus, capítulo 2, versículo 27 a 36. Um profeta vai procurar Eli e diz tudo, entrega a mensagem de Deus da destruição que ia começar pelos filhos de Eli, pela morte. Tremendo, viu? Tremendo. E ele ainda disse aqui, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa. Ou seja, nenhum descendente de Eli serviria mais como sacerdote. Deus não se deixa escarnecer. Meu Deus, tenha misericórdia, porque a obra de Deus é uma coisa sagrada. Não pode misturar, meu Deus, com emoção. Tem que ter cuidado demais. Nós vamos entender aqui um pouco mais sobre essa situação de Eli. Então, esses filhos de Eli, o que foi que eles fizeram? Deus lhes deu a honra, a dádiva de servirem a Deus no tabernáculo. Mas eles transformaram aquilo em uma maldição contra a vida deles, por causa da desobediência e da iniquidade que eles cometiam no templo. E Eli sabia de tudo, mas não tomava uma decisão, austera contra essa situação. Que as coisas de Deus não são as nossas coisas. Está entendendo? Quando há um erro grave na obra de Deus, vai haver prejuízos espirituais, muitas vezes até eternos. É diferente quando é algo nosso, está entendendo? Algo, digamos, secular, algo particular. Se houver uma falha, não atingirá vidas espiritualmente. Mas quando é na obra de Deus, causa destruição. Muitas pessoas, elas ficam perturbadas quando elas veem tanta iniquidade na casa de Deus. Muitas ficam perturbadas e outras se infiltram também. Elas ficam gostando daquele ambiente ali sujo. E outras ficam em conflito. O que é que eu faço? Fico aqui ou saio? O que é que eu faço? Porque o líder, ele tem que ter cuidado. Ele não pode misturar as coisas. Ministério é ministério, família é família. Se Deus chamar a família para trabalhar na obra, amém. O líder vai consagrar quem Deus chamou somente. Os outros podem até ajudar ali, mas tem uma função ministerial, tem que ser. A pessoa tem que ser levantada por Deus. Não pode ser através de amizade, nem de parentesco, nem de emoção, porque vai haver destruição em vidas. É certo isso. Porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Abomináveis, detestáveis os filhos dele. Ele não os repreendeu. Que coisa grave, meu Deus. Os filhos dele, em contato com as coisas sagradas de Deus e vivendo em total iniquidade. A Bíblia diz, e não os repreendeu. Hoje acontece muito isso, tá demais. Isto aqui, sobre os filhos de Eli, é uma realidade hoje, em muitos lugares.
Por isso que Deus, em muitos lugares, Deus tem se calado até aparecer um Samuel. E vai aparecer. Samuel tem que falar a mensagem de Deus. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será espiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício nem com oferta de manjares. Não tinha nada que pudesse eles fazerem para ver o perdão de Deus. Nada. Isso aqui chama pecado de presunção. Eles incorreram neste grande erro. Está lá no livro de Números, capítulo 15, versículo 30 e 31. Diz assim: mas a alma que fizer alguma coisa à mão levantada, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injure ao Senhor, e tal alma será extirpada do meio do seu povo. Pois desprezou a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento. Totalmente será extirpada aquela alma, e a sua iniquidade será sobre ela. Glorificado seja Deus. Agora, vamos para outra parte que é fundamental. Do versículo 15 até o versículo 18, nós vamos ver agora Samuel conta a visão a Eli. E agora, meu Deus do céu. Porque quando a pessoa tem um chamado... Desculpe. Quando a pessoa tem um chamado de Deus, desculpe. Então, quando nós temos um chamado de Deus para fazermos a obra de Deus, vamos enfrentar muitos obstáculos. Muitos. Vamos sofrer muito também. Muito. Eu nunca floreio para ninguém a verdade. Então, vai haver momentos que vamos ter que entregar mensagens que não são tão agradáveis como a pessoa queria recebê-las. Mas Deus mandou, Ele garante a nossa proteção. Muitos também têm outra coisa, não vão acreditar. É verdade. Recentemente eu entreguei uma mensagem a uma pessoa que ela queria receber uma mensagem, ela me pediu para orar por uma causa. E ela me compartilhou a causa. E comecei a orar pela causa. Quando eu comecei a orar, logo Deus disse a mim que não estava no negócio. Aí quando a gente pede alguém para orar, a gente está receptivo ao que Deus mandou a gente fazer. Ou pelo menos deveríamos estar. E quando o Senhor me mostrou claramente o grande laço tenebroso, e eu fui dizer a essa pessoa, entreguei a mensagem. Aí começaram os problemas dentro dessa pessoa. Porque ela começou a dizer: por que Deus lhe disse isso? Como foi que Deus lhe disse? Por que Deus está dizendo que é não? Como assim um laço? Eu disse: olha, aí você vai perguntar a Deus. Você não pediu para eu orar? Eu orei. E esta é a mensagem de Deus. Se você continuar, você vai padecer, que você vai chorar lágrimas de sangue. Eu disse isto. A mensagem que Deus mandou.
Passaram-se alguns dias e uma pessoa mandou um áudio para ela, porque ela também compartilhou com alguém. E essa pessoa, ela mandou um áudio e disse tudo o que eu tinha dito. Tudo que Deus, quer dizer, me usou para dizer que eu, meu Deus, de mim mesma não tenho nada. E nem quero ter, sinceramente. Eu quero que venha de Deus, que Ele garante a minha proteção. Então, essa pessoa disse, mas como é que pode? E ela disse isso. Eu disse, porque ela, na verdade, essa pessoa que fez esse áudio, que mandou o áudio, ela ofendeu, né, alguém. E eu não gostei muito da maneira. Ela falou tudo perfeito, tudo certo. Porém, a maneira como ela falou, ofendendo a pessoa, assim, a condição financeira da pessoa tal, foi ruim, entendeu? Porque Deus não envergonha, não humilha ninguém assim. Deus não faz isso. Então eu disse a ela, tudo que ela falou aí, tire só essas escamas aí, mas o resto é tudo de Deus. Literalmente, Deus usou essa mulher. Só que essa pessoa, foi o que aconteceu, ela se afastou completamente. Ela não recebeu a mensagem que veio de Deus para ela. Toda vez que eu me lembro disso, eu sinto muita compaixão dela, porque Deus continua a me mostrar o extremo sofrimento que ela vai passar. O diabo preparou um laço para destruir a vida dela e ela caiu no laço dele, mesmo sendo avisada. O que é que nós podemos fazer? Nós temos que falar a verdade. A pessoa receba ou não. Se ela receber, glórias a Deus. Se ela não receber, nós temos que pedir a Deus a misericórdia. Mas que haverá momentos difíceis. Mas Deus dá poder para a gente. Deus dá poder para a gente falar a verdade, seja para alguém como Eli. Deus dá, a autoridade de Deus quando toma a gente, pode ser quem for, tem que se submeter a Deus. Glórias a Jesus. Por isso que nós precisamos ter intimidade com Deus, para a gente não dizer assim, Deus me disse isso, Deus falou isso, e não ser Deus, é muito grave isso. Hoje está lugar comum isto acontecer. Infelizmente, a Bíblia diz, não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Dizer que Deus disse sem Deus dizer é grave, é um pecado grave, é uma blasfêmia. E Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém temia Samuel relatar esta visão a Eli. Meu Deus, abriu as portas da casa do Senhor. Abriu as portas da sala do tabernáculo. Pois é. Samuel recebeu uma mensagem por revelação divina. Não é isso? Pois é. E o que ocorreu? Ele agora temia. É verdade. Porque entenda, Eli não era uma pessoa, um jovem igual a Samuel. Está entendendo? Eli era o líder. Já parou para pensar? É uma situação difícil. Mas o próprio Deus usou Eli para dar coragem a Samuel. Tremendo como Deus faz. Louvado seja Deus. Então chamou Eli a Samuel e disse, Samuel, meu filho. E disse ele, eis-me aqui. Glórias a Jesus Cristo. E ele disse, que palavra é a que te falou? Peço-te que não me encubras. Assim Deus te faça. E outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as palavras que te falou. Ele lançou a maldição ali. Se Samuel não contasse tudo como Deus falou.
Eu creio que isto aí foi algo que impulsionou Samuel a ter mais coragem para contar. Deus usou Eli ali. Glória a Deus. Que Deus continue a fazer assim, a trabalhar para que nenhuma mensagem fique sem ser entregue, por mais dura que seja. Eu já entreguei mensagens duras a líderes, meu Deus. A verdade é essa. Foi difícil? Foi, mas na hora só é difícil até começar. Quando começa, o Espírito Santo toma a gente e se cumpre toda, tem que se cumprir. Quando é Deus, se cumpre. Agora não pode ser coisa de meninice. Brincadeira com o nome de Deus. Isso é grave, isso é muito ruim. Então, Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. Palavras duras que Deus falou para Samuel sobre Eli. E disse ele: e o Senhor faça o que bem parecer aos seus olhos. Ele se submeteu, Eli, plenamente a Deus. Aqui ele disse: meu Deus. Ele aceitou o juízo de Deus. Meu pai, eu achei isso chama a nossa atenção. Porque muitos se levantam contra, não aceitam. Eles sabem que estão errando, sabem o que eles estão fazendo, que estão indo contra a lei de Deus, mas eles, mesmo assim, replicam para mostrar que não estão daquela maneira ali que está sendo falado. Mas Deus não se engana, né? Deus sabe tudo. Então, ele permaneceu fiel a Deus ali, mesmo falhando como um pai na criação dos seus filhos. Que nós estamos vendo que, e disse ele, e o Senhor faça o que bem parecer aos seus olhos. Meu pai aceitou. Glórias a Deus. Eu achei linda essa palavra que Eli falou. Olha o que ele disse. E o Senhor faça o que bem parecer aos seus olhos. Porque Eli, ele conhecia o Senhor. Você veja que coisa linda demais isso aqui. Ele não pediu a Deus, Deus tem misericórdia, porque Deus já tinha falado com ele através do outro profeta, que ia punir os filhos dele com a morte, com o sofrimento. E nenhum dos descendentes de Eli jamais iria servir como sacerdote no tabernáculo. Foi o preço que ele pagou por ele não dar um freio nos filhos. Os filhos dele, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas fizeram coisas graves contra Deus, no templo de Deus. E ele sabia de tudo e deixava. Gravíssimo, meu Deus. Então, os pais hoje, por que a juventude está tão assim, sem obedecer pai, mãe, nem ninguém? Uma boa parte da juventude, porque não tem freio dentro de casa. Porque quem tem que educar os filhos não é a escola, nem é a sociedade, nem é o governo. Quem tem que educar é a família, são os pais. Esta é uma atribuição dos pais, intransferível. A menos quando os pais morrem, alguma coisa assim, aí vai transferir para parente, vó, tia, um irmão, aí na hora se resolve. Mas a pessoa que é criada sem freio, sem limites, vai sofrer, meu Deus. Essa pessoa que está recebendo esta criação, ela vai padecer no futuro. Imagine os pais quando virem seus filhos sofrerem.
vão padecer também ainda mais. É melhor dizer não. Eu sempre digo uma coisa, é melhor dizer, a gente tem que dizer mais não do que sim aos filhos. Porque toda vez que a gente diz muito sim, 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 eles ficam muito acostumados com sim. Quando a gente diz não, eles não aceitam. Principalmente a juventude, a adolescente, que não tem ainda, meu Deus, a maturidade para entender que o pai e uma mãe só quer ver o bem dos seus filhos. Você viu esse jovem que morreu, esse jovem foi fazer um show em São Paulo, e lá aconteceu aquela tragédia com ele. Me chamou a atenção algo, sabe o quê? A mãe... Desculpe. Me chamou a atenção a mãe dele dando entrevista. Eu só fiz ler, eu não ouvi, não assisti o vídeo. E na entrevista, meu Deus, eu fiquei profundamente compadecida com aquela mãe. Por ela, muito. E ela, meu Deus, nesse momento de maior desespero de uma mãe, maior dor de uma mãe é perder um filho, meu Deus, tão jovem, que ela amava tanto e era correspondida por ele. Ela virou para dar conselhos aos jovens. Acho que aquilo ali me tocou muito, gente. Ela disse: obedeçam aos seus pais, ouçam eles falarem, sigam as orientações dos seus pais. Ela ficou aconselhando para que não venha acontecer isso com vocês. Meu Deus, eu achei algo tremendo. Ali, aquela mulher ali, ela foi a boca de Deus para falar isto. Obedeça aos seus pais. Porque ela havia dito que ela falou com ele para ele voltar para São Paulo. No mesmo dia depois do show. E ele não voltou. Ficou no hotel com os amigos, com o pessoal. E ela disse que se ele tivesse voltado, não teria acontecido essa tragédia. Mas a mensagem mais forte que ela deixou foi para os jovens: obedeçam aos seus pais. Glórias a Jesus. Mas os pais têm que impor a autoridade que Deus lhes deu. É verdade. Olha Eli aqui. Eli não tinha autoridade sobre os filhos. E os filhos foram destruídos. Terrivelmente. E crescia Samuel, oh glória a Deus. A partir daqui, 19 a 21, a Bíblia fala que Deus está com Samuel. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Você sabe qual era a vitória gigantesca de Samuel? Qual era? Meu Deus do céu. E o Senhor era com ele. A maior vitória de um homem e de uma mulher de Deus é esta. O Senhor era com ele. A vitória dele era esta. O Senhor era com ele. Glórias a Jesus. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. Deus honrou todas as palavras que saíram da boca de Samuel. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Todo o território de Israel, desde o extremo norte até o extremo sul, todos sabiam que Samuel estava confirmado como um profeta do Senhor. Samuel era respeitadíssimo pelo povo. Meu Deus. E para encerrar, e continuou o Senhor a aparecer em Siló. Meu Deus, Deus agora estava
por causa de Samuel, no meio do seu povo, para falar com o seu povo e para receber a adoração do seu povo, através do profeta Samuel. Olhe como um homem de Deus, uma mulher de Deus, faz diferença muito grande diante das pessoas. É incrível. Porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor, revelações divinas, em visões e falas. Deus falava com Samuel pessoalmente, gloriosamente. Glórias a Jesus. Então, eu louvo a Deus, porque Deus está nos ensinando o que Ele quer de mim e de você aqui nessa terra. O que é que Ele quer? Obediência, intimidade com Ele, vida com Ele. Porque para quem iremos nós? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. O que é que esse mundo tem para nos oferecer? Pare e analise. Nada. Só sofrimento. Deus é o nosso descanso, é o nosso socorro, é a nossa paz, é a nossa alegria, é o nosso amigo excelente, é o nosso Pai eterno, perfeito. Glórias a Jesus. Louvado seja Deus, que nós possamos atentar para esse exemplo de Samuel, ver o passo a passo da vida dele e exaltar o nome do Senhor por termos a salvação eterna, que é tudo. Tudo mais é lucro. Tudo mais é lucro. Porque o de melhor que poderia acontecer na minha vida e na sua vida é a salvação. A maior bênção de todas, não existe outra nem parecida, é a salvação eterna. Esta é a mensagem. Que Jesus Cristo te guarde, te abençoe, te livre de todos os males. Estabeleça vitórias em sua vida em todas as áreas. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.